transmissão esteja também na sua casa, na sua vida, que o seu coração seja inundado pela presença doce do Espírito de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Saúde a nossa amada igreja com a paz do Senhor. Querido, onde você estiver agora, com seu celular, ou na sua televisão, ou de repente no seu computador, esperamos em Cristo que o Senhor esteja aí com você também, porque Ele se faz presente. A nossa comunhão nesses últimos dias tem sido virtual, né? Mas como eu digo lá no grupo da igreja às vezes, o nosso Deus que seguimos, este sim, Ele é real, e Ele se faz presente aqui conosco, amém? Que esses dias, de quarentena que estamos passando, possa também nos ajudar a refletir na falta que faz o irmão, na falta que nos faz congregar, que logo possamos estar liberados para estarmos aqui juntos, louvando ao Senhor, louvando aquele que é digno de toda a glória e toda a honra, amém? Amados, daí onde você está, nessa mesma comunhão que o nosso pastor cantou aqui conosco agora, eu vou pedir para que você esteja abrindo sua Bíblia às cartas de Hebreus, capítulo 10, as cartas de Hebreus, capítulo 10, do versículo 35 até o versículo 39. Quero dizer também que estamos trabalhando aqui com a nossa mídia para poder estar melhorando a visualização. Logo mais teremos mais novidades, teremos transmissão pelo YouTube, junto também com a palavra que será dada, Temos aqui a irmã Carol, a irmã Sucena aqui nos ajudando, nos auxiliando, o irmão Alexandre aqui conosco também nos prestigiando, e em especial o nosso Deus aqui conosco para nos orientar, o nosso Espírito Santo para nos orientar. Amados, essa carta, esse livro hoje eu venho trazer para vocês porque a carta de Hebreus, ela fala de perseverança, Ela fala de perseverança ao povo de Deus, ela foi escrita ao povo de Deus, porque naquela época o povo de Deus vacilava, naquela época, hoje não, Hoje o povo de Deus anda sempre na linha, mas ela foi escrita, não se sabe ao certo por quem, alguns acham que foi Paulo que escreveu, tem muita semelhança com o escrito de Paulo, mas a verdade é que ela fala devemos perseverar na nossa fé. E essa palavra falou comigo porque passamos por dias complicados, por dias turbulentos. O que faz às vezes uma brasa pegar fogo é quando ela está no braseiro, quando ela está no meio, quando está ali no meio do braseiro. E a gente tem que, o nosso braseiro geralmente é a igreja. Mas o que é a igreja? A igreja é esse lugar que eu estou aqui, ou a igreja sou eu, é você, é onde Jesus habita. A igreja somos nós, graças a Deus, podemos dizer que a nossa igreja, ela continua. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não para, ela segue em frente, ela segue avante, e ela vai ganhando o mundo. Então, a gente vai escolhendo, a gente vai usando o que a gente pode estar usando para que a palavra de Deus não pare, usando os recursos que a gente pode usar. E a palavra que veio aos Hebreus fala disso, fala de perseverança na fé. Se a gente for olhar lá o capítulo 11, fala o hall da fama da fé, onde vários homens são citados, homens e mulheres são citados, por causa da fé que perseveraram. A gente tem lá o exemplo de Abel, Noé, Abraão, Moisés, José, Sara, todos eles citados ali no capítulo 11 de Hebreus, por causa da fé deles. E o que a gente vai meditar agora é justamente sobre a fé. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois breve, muito breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo, este viverá pela fé. E se retroceder, não me agradaria. Nós, porém, não somos os que retrocedem, porque os que retrocedem são destruídos, mas os que creem que são salvos.
Amados, essa palavra é maravilhosa, porque ela define bem o povo de Deus. E o povo de Deus não é os que retrocedem, mas sim aqueles que avançam, sim aqueles que creem, porque serão estes os salvos, né? Não basta termos apenas o nosso nome no hall de nomes ali da igreja. Precisamos ter nosso nome escrito no livro da vida, né? Mas para que isso aconteça, qual é o nosso prosseguir, qual é o nosso procedimento, o que é que devemos fazer, amados? Hebreus deixa aqui uma dica assim bem clara, que devemos perseverar, porque estes sim vencerão. E a nossa caminhada, ela é de altos e baixos. A nossa igreja, a nossa amada igreja, né? Vamos dizer que a nossa igreja local, Vila Lenira, vai completar aí já 13 anos. E muitas vezes ela passou por problemas, por dificuldades, que parecia que não ia ter jeito. Mas, meus amados, graças a Deus, a gente serve a um Deus vivo, né? A um Deus que faz milagre, a um Deus que permanece em nosso meio e nos faz avançar. Nada disso a gente não prosseguiria, a gente não continuaria, se não fosse intervenção direta de Deus em nossas vidas, utilizando pessoas, utilizando irmãos, utilizando pessoas que às vezes nem aqui estão para nos ajudar, para nos alcançar, e que a palavra do Senhor continue sendo mencionada, seja divulgada, né, para aqueles que precisam, para aqueles que ainda não o conhecem. Mas voltando aqui ao nosso texto, falando sobre perseverança, falando sobre os irmãos que algum dia já andaram conosco nessa caminhada e hoje não se faz presente, né? A gente pode lembrar de Demas. Demas foi um rapaz citado, né? Foi uma pessoa citada, um personagem bíblico, citado nas cartas paulinas, e ele é mencionado que ele contribuiu muito para o reino de Deus, né? Esses dias temos pregado sobre o reino de Deus, nosso pastor tem trago as mensagens acerca do que é o reino de Deus, né, a qual pertencemos. E em algumas partes das cartas paulinas, como por exemplo em Colossenses 4,14, diz assim: sauda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Depois lá em Filemão diz assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. É engraçado dizer que Demas era um cooperador. Paulo está chamando Demas de cooperador. Que mais à frente ele diz o seguinte, lá na segunda carta ao Timóteo 4,10: Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente, para a Galácia, Tito, para a Dalmácia. Amados, muitas vezes pessoas à nossa beira, do nosso meio, do meio da congregação, elas são tão presentes em nossa beira, em nossos momentos, né? Nos ajuda, estão sempre presentes ali, fazendo várias coisas, fazendo com que o reino prossiga, mas de repente elas também desistem, elas também por algum motivo, elas simplesmente tomam um caminho oposto, né? Aquele caminho, aquele alvo que tínhamos fito, que era Cristo Jesus, por algum motivo essas pessoas desistem. E elas são aquelas pessoas, talvez, onde o autor de Hebreus diz que talvez retrocedem. Aonde estão essas pessoas agora? Onde estão? O que eu tenho feito para que essas pessoas sejam novamente alcançadas? Porque também isso me remete à parábola do semeador. Eu não vou entrar no cerne da parábola, porque não diz respeito, mas eu quero dizer o seguinte: o semeador jogou a mesma semente em vários lugares. A semente era a mesma, que caiu lá no solo fértil, que caiu no solo rochoso, nos espinhos. A semente é a mesma, mas o que aconteceu para que algumas não germinassem, para que algumas não crescessem, né? Então a gente tem que entender o nosso redor, entender o que está acontecendo ao nosso redor, essas pessoas que desistiram de caminhar junto conosco, e não nos conformar com isso,
Pelo contrário, buscar, ver o que a gente pode fazer de repente para que essas pessoas também avancem conosco. Amados, falar de perseverança é algo complicado, porque para você falar de algo, você tem que praticar, e nem sempre estamos bem, nem sempre estamos da maneira como queríamos estar. Mas a palavra do Senhor aqui, ela é muito clara, ela é condicional. Ela inicia o versículo que a gente acabou de ler, nos brindando com uma bênção extraordinária. Diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Recompensada por quê, meus amados? Por Deus. E não há prêmio maior nesse mundo, senão ser abençoado por Deus. Mas existe uma grande condicional nesse versículo, para que eu possa alcançar essa bênção, para que você e eu possamos alcançar essa bênção, algo precisa ser feito. E a segunda parte do versículo diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amados, quem lê a Bíblia, quem acompanha a Bíblia, percebe e sabe das promessas de Deus que Ele não deixa de cumprir. Todas as promessas de Deus que Ele disse que ia fazer, Ele cumpriu para com aqueles personagens bíblicos, para aqueles que viveram a história da Bíblia. Mas não está limitado somente a essas pessoas. Essa promessa se estende a mim e a você. E não devemos abrir mão dessa promessa. Não devemos deixar de perseverar. Talvez algumas pessoas vão utilizar dessa quarentena, dessa não vinda à igreja para esfriar, para procurar um outro caminho. Amado, se você de repente achou uma outra igreja, um outro lugar para congregar, amém. Glória a Deus, porque aqui a gente divulga o reino de Deus e não é placa de igreja. Mas não deixe o seu amor, a sua perseverança esfriar. Porque como o autor também aqui de Hebreus fala, a volta do Todo-Poderoso, a volta de Jesus Cristo, não tarda, é perto. Alguns outros apóstolos colaboram com esses versículos. Se olharmos aqui o que foi escrito, por exemplo, lá na carta de João, capítulo 14, versículo 1 e 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Lucas já fala, ele foi claro e detalhista. Lá em Lucas 21, 27 diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Veja que ele amplia a ideia da segunda volta de Cristo. Agora Tiago já escreve sobre a segunda vinda de Cristo, fazendo o seguinte apelo: sede, pois, também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amados, não é momento para esmorecer, não é momento para deixar a perseverança de lado, não é momento para pegar um outro caminho. O momento agora é de nos fortalecermos como igreja do Senhor. Ainda que eu esteja aqui, você aí, na sua casa, estamos fisicamente longe, mas em Cristo Jesus estamos perto, porque é Ele que nos une, é o Espírito Santo que nos confronta, nos junta e faz o reino de Deus aqui na terra. Então, se você está triste, se você tem de repente, você está desanimado, aquela coisa de repente de ir na igreja, era a liga que te dava quando você está, e hoje você já não está mais com vontade, ou talvez em um passado não muito distante você fez parte de uma igreja, fez parte de uma congregação, talvez você até ajudou aquela congregação com seus louvores, com dança de repente, ou talvez trabalhou num outro departamento, foi diácono, algo assim, ou simplesmente vinha compartilhar do seu abraço com outros irmãos. Amado, não retroceda, porque aqui a palavra ela é bem clara com aqueles que retrocedem. Diz o seguinte: se retroceder, não me agradarei dele. Amados, os que retrocedem são destruídos, e você não pode retroceder. Você não pode retroceder porque o sacrifício que Cristo fez por mim e por você naquela cruz foi tão grande
Imagina se Cristo retrocedesse naquele momento onde ele sabia da dor que ele ia enfrentar. Uma cruz que não foi feita para ele, uma cruz que foi feita para mim e para você, para os meus pecados e para o seu pecado. Mas Cristo não retrocedeu, glória a Deus por isso. Ele seguiu firme e forte o caminho que ele tinha que seguir. Ele subiu naquela cruz, consumou o que eu e você deveria ter consumado. Então agora, irmão, não é hora de retroceder, é hora de prosseguir. Assim como essa igreja, muitas vezes teve dificuldades, mas ela prosseguiu e ela prossegue. Sabe por quê, irmão? Porque essa igreja não é de homens, essa igreja não é de pastores, não é de irmãos, essa igreja é de Cristo. E como nosso pastor sempre nos ensina aqui, a igreja não é esse prédio, não é esse lugar. A igreja é a junção, é a nossa união, a nossa comunhão, a minha com a sua, onde você traz seus familiares, onde você traz aqueles que você ama, aqueles que você ora por eles. Se nós nos reunimos debaixo de uma árvore no meio da rua, ali está a igreja do Senhor. Então, amados, a mensagem dessa noite é essa, que possamos prosseguir, que possamos perseverar. É difícil, mas mais difícil foi o que Cristo fez por mim e por você naquela cruz, amados. Pense nisso. Eu tenho certeza que muitas vezes quando você vai meditar, você lembra de algumas pessoas que na caminhada desistiu, por algum motivo. Ore por essas pessoas. Não vamos admitir que essas pessoas desistam de Cristo, porque Cristo nunca desistiu da gente. O mais difícil, amados, Ele fez por mim e por você. Eu posso dizer que hoje está muito fácil. Na localidade que moramos, aqui no Brasil, no estado do Espírito Santo, Colatina, ainda não somos perseguidos, amados. Podemos divulgar o Evangelho aonde bem quisermos, podemos ir para as ruas, para as praças, podemos alugar um prédio e falar de Cristo, podemos entrar nas casas e divulgar Cristo. E o que tem nos prendido de fazer isso? Essa mensagem, amados, eu espero que ela possa entrar no seu coração, fazer com que você tome alguma decisão. Ela falou muito forte no meu coração, porque às vezes aquela vontade de retroceder, mas devemos lembrar do sacrifício de Cristo, ter Ele como o maior exemplo de que não devemos retroceder. Há vários motivos que não deveríamos retroceder. Primeiro, por essa mensagem ser muito clara: os que retrocedem são destruídos. Você quer ser destruído, amado? O que é ser uma coisa destruída? É você simplesmente ela não existir mais. E quando Deus nos fez, Ele não nos fez para ser destruído. Ele fez você, fez os seus, aquele que nós amamos, Ele fez para a eternidade. E a eternidade foi alcançada quando Jesus Cristo subiu naquela cruz e nos salvou da morte que estava ali para mim e para você. Então, amados, que possamos estar fitos em Jesus Cristo, saber que essa condição que é nos dada hoje há um prêmio muito grandioso, que é as bênçãos, ricas bênçãos de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, a salvação. Mas a única condição que Ele nos dá é que devemos prosseguir. Se você está triste, se você está desanimado, liga para um amigo seu, liga para mim, liga para o nosso pastor, manda um zap, vamos tomar um café junto, de repente. Mas não desanima, porque eu não quero ser dos que vão retroceder, e acredito que você também não. Deveremos sim todos, como povo eleito de Deus, avançar, e avançar para uma única direção, para Cristo Jesus, aquele que um dia estaremos todos juntos, reunidos em uma mesa, para celebrar o Cordeiro, que nos salvou e nos levou para a glória eterna. Então essa é a mensagem dessa noite, amados, que ela possa ser completada no seu coração, assim como foi no meu também. Que você possa pensar sempre, no momento que vir aquela tristeza, que não devemos retroceder, mas avançar. Você que tem nos visitado de forma virtual, tem às vezes entrado nas lives, logo as igrejas estarão abertas. E eu te convido a sair do virtual
E tão breve quanto a nossa legislação permitir, nossos governantes permitir, a nossa igreja se orienta pela nossa Convenção Batista Brasileira. Assim que tiver tudo sendo permitido, com as devidas proteções, uso, utilização de máscara, álcool gel, queremos ter você aqui na nossa igreja, mas para você vir aqui receber também a sua porção de bênçãos, porque Deus tem feito maravilha aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que você será mais um abençoado em nosso meio aqui. Então, a todos que essa noite entraram nas lives, entrou no Facebook, no Instagram, que Deus possa abençoar a sua casa, amado. Que Deus possa abençoar seus familiares, aquele que você ama, aqueles também que você não ama, porque devemos dispensar amor a todos. Que Ele abençoe o seu emprego, que abençoe a sua busca, se você está buscando emprego. Que Ele possa sondar o seu coração, porque Ele sabe melhor do que nós mesmos que precisamos para termos uma vida decente, uma vida digna, uma vida diante de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Esta é a mensagem que eu tinha para essa noite. Não quero terminar sem antes estar orando com você. Aí mesmo onde você está, peço para que você feche seus olhos, que possamos orar. Senhor Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Pai. Deus, obrigado por essa possibilidade, Deus, que mesmo não podendo nos reunir fisicamente, o Senhor permite, Pai, que possamos dar recursos para que a Tua mensagem continue sendo levada, Pai, aos lares e principalmente aos corações. Deus, essa mensagem fala de perseverança, fala de prosseguirmos. Deus, nos ajude, Pai, naqueles momentos onde sentimos vontade de largar tudo, Pai, vontade de retroceder. Não permita, Pai. Sabemos que o Senhor já fez, Deus, o que era mais difícil. E hoje, Deus, apenas precisamos perseverar, precisamos mantermos retos e firmes no Teu caminho. Um caminho que já foi desbravado e foi andado pelo Senhor. Até que o Senhor venha, Pai, para nos buscar, Deus, e fazermos parte do Teu reino celestial. Aqueles que algum dia já fizeram parte de uma congregação, que o Senhor, Deus, possa acender a chama nos seus corações novamente, que eles sintam vontade, Deus, de voltar, Deus, para os Teus átrios. Porque sabemos, Pai, que a Tua volta é breve. E Deus, ai daqueles que retrocederam, Pai. Acredito, Pai, que nenhum ainda retrocedeu, porque enquanto temos fôlego de vida, podemos nos arrepender, Deus, e voltar nossa face para o Senhor. E espero, Pai, que todos aqueles que um dia retrocederam, voltem novamente ao Senhor. E aqueles que estão no Teu caminho, Pai, dê força, dê esperança, ousadia, Pai, para permanecer firmes e fortes e encorajar os outros, Pai. Deus, obrigado, porque todos esses anos, Deus, de congregação, de igreja, o Senhor nos sustentou, Pai, como igreja aqui em Vila Lenira, nesse bairro, Pai. Temos prosperado em Teu nome, Pai, no sentido de que, Deus, por mais que dificuldades que tenham aparecido, todas foram vencidas em Seu nome, Pai. E que possamos, Pai, até a Tua volta, estar com as portas abertas para receber, Deus, tanto quantos precisarem ouvir a Tua mensagem. Abençoa essa igreja, Pai, abençoa nosso pastor, sua família. Abençoa, Deus, aqueles que fazem parte, aqueles que sustentam, Deus, a Tua igreja. E, Deus, abençoa esse país. Essa pandemia, Deus, que possa ter um fim tão logo, Pai, para que o Teu povo possa reunir novamente, Pai, e festejar em Teu nome. Aqueles que de repente perderam algum ente querido, Pai, para essa doença. Conforta seus corações, Pai, conforta, Deus, os familiares. E nos ajuda, Pai, nesses dias que estão sendo dias mais difíceis. Nos ajuda, Pai, porque queremos estar sempre dependente de Ti. Obrigado, Deus, por essa mensagem desta noite. Obrigado, Deus, pela oportunidade de podermos ainda falar o Teu Evangelho. Ser conosco, ser com cada um que está aqui agora nesse momento, Pai, recebendo a Tua palavra. É esta oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém. Amém e tchau. Domingo às 19h30, culto nesse mesmo canal, nesse mesmo Facebook, nessa mesma mídia social. Amém? E contamos com a Tua presença.